Introdução ao BIM. O que é um IDS? Ou seja, um Information Delivery Specification. Basicamente, um IDS ele é um arquivo que serve para validar o seu arquivo IFC. Ou seja, ele vai fazer o controle de qualidade dos requisitos de informações que contém dentro do seu arquivo IFC. E é basicamente isso. Te vejo na próxima aula. Não, não. Ô, Vitor, peraí. Ah, Tem que explicar certinho, pô. nossa, mas tem que dar exemplo? Que isso? Tem que explicar certinho, tem que dar exemplo, mostrar na prática. Deus não pode chegar aqui e falar que as coisas o pessoal não vai entender. Não, tá, eu vou mostrar. Que isso, pô, explica certinho, dá uns Tá. exemplos na prática. Beleza. Tá. Bom, vamos lá então, né? Vamos a um exemplo na prática, né? Mas primeiro, eu quero que vocês entendam que a própria BuildSmart já traz vários exemplos e definições do que é um IDS, tá? Então vamos ver o que que a própria BuildSmart diz sobre o que é um IDS. Olha, o IDS, ou seja, uma especificação de entrega de informação, tá? Ele é um padrão da BuildSmart para definir os requisitos de informação de uma forma interpretável por computador. Ele permite verificar de forma automatizada, né, a conformidade de informações dos modelos IFCs, aumentando o controle da qualidade e fidelidade dos dados. Olha outro ponto importante que a BuildSmart traz para nós aqui. Este é o padrão a ser usado para definir o nível de necessidade de informação, né, ou nível de informação necessária, enfim. Ele traz a validação do IFC para o cliente, modelador e para a ferramenta de software que vão realizar, né, essas análises automatizadas. É um componente central que pode ser usado como um contrato para entrega de informação correta. Então, olha, importante a gente ver a própria definição da BuildSmart. E aqui um apelo também para o setor público, principalmente, tá? O IDS ele tem que começar a fazer parte dos contratos, dos termos de referência, né? No final, nós vamos ver aqui um fluxo que eu resumi da própria BuildSmart, como que funciona esse trâmite, mas é importante que os contratantes, eles criem e definam seus IDS, porque é através do IDS que nós vamos conseguir controlar quais informações e principalmente a qualidade das informações que contém ou estão associados aos nossos modelos IFCs, tá? Mas como que eu crio uma especificação de um IDS, tá? A própria BuildSmart também, ela traz que essa especificação é feita em três principais etapas, tá? Onde você vai descrever primeiro ali quais são as necessidades, né? Ou seja, você vai criar a sua especificação em si, vai definir a especificação de informação, para onde ela vai ser aplicada, né? Qual a classe ou entidade do IFC ela vai ser aplicada e quais requerimentos aquela determinada classe ou atributo, enfim, eles vão ser necessários para ser feita essa validação, tá? Basicamente, gente, assim, ó, ele vai gerar a ideia do IDS é que você tenha realmente um arquivo, ele é até a extensão .ids, tá? É, a priori, ele é programado em XML, tá? Que é uma linguagem ali de marcação, mas é algo bem simples, tá? Ele cria uma tag que tem uma propriedade, enfim, vocês vão ver na prática. Mas enfim, do mesmo jeito que vocês têm um arquivo .ifc, vocês vão ter um arquivo .ids. Esse arquivo .ids vai validar os seus arquivos .ifc, tá? Então, eu criei aqui um exemplo, tá? Bem simples, seguindo esses três passos. Então, vamos lá. Todos os pilares devem ter a propriedade onde armazena o volume de concreto, tá? Porque depois eu vou precisar dessa propriedade, por exemplo, para fazer o quantitativo de volume de concretagem aqui dos meus pilares, tá? Vai ser aplicado a quê? Vai ser aplicado ao IFC Column, ou seja, será aplicado para todas as classes e entidades do meu projeto IFC que pertencem a esta classe. E o requisito, o nome dessa propriedade vai chamar NetVolume, né? Aí aqui também um outro parênteses. Isso que eu estou falando, de um pilar ser IFC Volume, a propriedade ser NetVolume, eu estou definindo, mas eu estou me baseando na própria documentação da BuildSmart sobre o IFC. E fique tranquilo que nós vamos criar uma playlist completa de como ler essas informações, como acessar a documentação da BuildSmart, né? Como que eu leio, onde que eu encontro, quais são as propriedades de uma IFC Column, o que é uma IFC Column na prática, tá? Mas basicamente a BuildSmart
ela criou algumas entidades, ou seja, algumas classes, para quando você modelar aí no seu projeto autoral, seja no Revit ou no ArchiCAD, a categoria lá que você está utilizando no seu software autoral, quando você for exportar isso para o IFC, ele vai ter que ir numa determinada entidade que você vai definir. Claro que, né, você não vai colocar IFC Column numa janela, né? Aí seria uma IFC Window, assim como uma porta, IFC Door, mas enfim, agora não é uma aula de IFC especificamente, é sobre o IDS, que ele é, como estruturá-lo, né, qual que é a ideia de estruturá-lo ele e como aplicá-lo, tá? Aí aqui também eu quero trazer um exemplo. O que que eu fiz? Eu peguei um arquivo IFC, tá, estrutural, e eu peguei alguns pilares e eu removi essa propriedade. Então perceba que eu selecionei um pilar aqui, ele possui essa propriedade NetVolume e alguns outros não, tá? Se eu for para dentro do meu arquivo, bom, abri o arquivo aqui que não estava aberto. Enfim, então, como eu disse, né, se eu selecionar esses pilares que estão aqui na parte de cima do meu projeto, eles não apresentam nenhuma propriedade, tá? Aqui os de baixo, os demais, todos eles possuem, tá, essas propriedades aqui. Então, qual que é a ideia central? A hora que eu rodar e executar meu IDS, ele tem que me dizer, né, que esses 5 pilares aqui não estão de acordo com aquele requisito que eu criei, tá? Basicamente, a ideia aqui desse exemplo prático com vocês é essa, tá? E aí, a hora que eu pego o meu rabisco de IDS, né? Então essa é a ideia das especificações do meu IDS. A hora que eu crio meu arquivo IDS, ele vai se parecer, ele vai ter a cara, né, dessa dessa descrição aqui. Não se assuste, porque graças a Deus hoje nós temos formas mais fáceis de se criar um arquivo IDS. Antigamente, eu estava estudando, a gente tinha que criar isso na mão, né? Mas hoje existem tanto ferramentas, né, soluções pagas, mas assim também como gratuitas para se criar esses requisitos, né, essas especificações através de um arquivo IDS. Tá? Uma delas que eu quero trazer aqui para vocês é do próprio professor Carlos Dias, meu amigo. Tá? Então, olha que legal. Ele criou uma forma de, através de uma planilha de Excel, onde você vai preencher lá uma planilha de Excel e ele vai gerar esse arquivo IDS. Vai ficar muito mais fácil para pessoas e profissionais, né, que não têm tanta familiaridade assim de se trabalhar com programação ou se ler um arquivo desse, né? Enfim, mas não tem nada demais esse arquivo, tá? Percebe que aqui ele está colocando aquela descrição lá, ó, todos os pilares devem ter a propriedade tal, ele é aplicado, né, ao IFC Column e ele tem a propriedade NetVolume, tá? Nós também vamos fazer depois uma aula de como criar um desse daqui manualmente, mas hoje não é preciso, como eu disse, tá? O professor Carlos aqui, ele criou uma forma de fazer isso através de uma planilha de Excel, tá? Aí tem vídeo no canal dele, eu vou deixar os links aqui para vocês estarem acessando tanto a plataforma do IDS como do professor. Ele ensina lá como que cria. A ideia não agora, não é focar nisso agora, é só vocês entenderem na prática como funciona, tá? Então, basicamente, o que que nós vamos fazer, tá? Vou abrir aqui meu Blender novamente. Isso. Então, eu tenho aquele meu arquivo IDS que está aqui, tá? Ele está aberto aqui para vocês estarem dando uma olhada. Mesma coisa que está lá no slide. E eu vou rodar esse arquivo IDS de acordo com o meu projeto IFC, tá? Então, enfim, como eu disse, agora não é uma aula de nenhuma ferramenta, tá? Só foca na mentalidade. Então, eu tinha uma necessidade. Ó, eu preciso extrair o volume de concreto de todos os meus pilares. Tá, eu descrevi conforme a Build Smart orienta. Beleza. Eu utilizei lá, por exemplo, a solução do professor Carlos e criei e gerei o arquivo IDS. E aí, dentro da ferramenta que você trabalha aí, você vai executar essa validação. Eu estou usando o Blender, tá? Nós também depois vamos fazer vários vídeos ensinando a utilizar o Blender, mas não é o foco agora. Então, eu selecionei lá meu arquivo .ids, né, e vou executar. Olha que legal. Ele me traz um relatório, né? De quais elementos foram checados, né? Então aqui eu tenho uma especificação, porque eu só criei uma, né? E eu tenho 230 elementos. Porém, só passaram 225. Ou seja, 5 elementos falharam, tá? Então aqui tem, ó, a classe dos elementos que falharam, enfim, o nome, a tag, né? E aí se voltarmos aqui, ó, realmente nós vamos ver que esse pilar aqui, ó,
o nome dele é P7 20 por 50, né? E a tag dele aqui é o 5876. A mesma coisa aqui, ó. P7 20 por 50, a tag dele 5876. Então, aqui, numa aula bem simples, eu acho que eu consigo resumir para vocês e vocês entenderem a importância de se criar e se trabalhar com o arquivo IDS, tá? Porque pensa sempre assim, a partir do momento que eu tenho vários projetos e modelos em EFC, eu preciso ver se todas aquelas informações que eu necessito, seja para fazer uma compatibilização, uma quantificação, um planejamento, operação e manutenção, isso precisa estar descrito, precisa estar especificado, né? Então, é por isso que o IDS ele foi criado e desenvolvido, tá? E aí, existe um fluxo que a própria BuildSmart ela traz para nós, tá? Se eu fiz um resumo aqui dessa especificação, então como que seria esse fluxo? O contratante ou gestor da informação, né, ele define os requisitos para cada classe, para cada propriedade, pode ser para cada projeto, né, enfim, e ele cria esse IDS. Depois que ele criou esse IDS, ele tem que disponibilizar. Aí volta aquele outro ponto que eu comentei com vocês. O IDS ele precisa começar a fazer parte dos contratos, dos editais, de toda a comunicação ali entre os envolvidos no projeto, porque lá no IDS vão estar grandes partes dessas necessidades do meu projeto. A gente sabe que também a gente vai trabalhar com o BEP, BIM Mandate e assim por diante, tá? Mas o IDS ele é mais um anexo porque ele é o anexo onde tanto o humano consegue ler e interpretar, quanto a máquina, o computador, consegue ler e interpretar. Um BEP, um Lean Mandate, todas essas outras sopas de letrinha, o computador não interpreta. Isso é mais para o ser humano interpretar. Então, o IDES, vamos dizer assim, ele é a primeira documentação onde um computador consegue fazer um deparo, interpretar o que é necessário com o que eu tenho e ver se isso está casando. Tá? Por isso que ele gera aquele relatório. Então, depois que o contratante definiu, criou e disponibilizou isso para os projetistas vão receber esse arquivo IDS, enfim, o BEP, o Monday, eles vão desenvolver os projetos deles seguindo esse padrão, né? Depois, quando eles desenvolverem, porque eles estão desenvolvendo no modelo autoral, né? Como eu já te disse, usa o Revit, ArchiCAD, Civil 3D, enfim. Depois eles vão exportar esse arquivo IFC. Exportando esse arquivo IFC, eles precisam, o projetista, validar antes de entregar o projeto dele. Porque às vezes as informações que ele modelou lá, que ele projetou no software autoral dele, tá ok. Mas eu, por exemplo, que contratei, eu não tenho o software que ele mexe. Eu não vou abrir dentro do software dele. Eu vou abrir, eu vou ler um arquivo IFC. E aí, antes então do projetista me entregar, ele precisa ter a certeza do que ele está me entregando está de acordo com o que foi especificado lá no contrato, no meu IDS, entendeu? Então, ele faz essa validação na ferramenta dele, se ele usa o Blender ou qualquer outra ferramenta que possibilita rodar um IDS, né? E aí, esse IDS, ele estando ok, os requisitos ali estando ok, ele envia o projeto então para o contratante. Aí assim o contratante vai fazer uma dupla verificação. Beleza, você está me entregando o seu arquivo FC, você está me dizendo que ele está de acordo com o IDS, mas eu, contratante, eu quero fazer uma dupla verificação. Por isso que a gente chama de controle de qualidade. É muito importante que seja feito esse controle de qualidade. E aí, só assim, o contratante ele pode poder prosseguir, né, para as próximas etapas e para um, sei lá, utilizar um outro uso do BIM, enfim. Aí são outros lances que nós vamos abordar em outros vídeos, tá? Mas veja que como é importante esse processo, essa mentalidade de que eu preciso parar, analisar quais são os requisitos ali de informação para cada projeto que eu tenho, para cada categoria modelada, para cada elemento ou classe, enfim. Eu preciso criar o meu arquivo IDS seguindo as boas práticas ali, e eu preciso disponibilizar isso, seja em contrato, seja em termo de referência ou algo desse tipo. Porque essa é a única forma, e esse é o principal benefício de se ter um IDS e trabalhar com o OpenBIM. É a chance e a forma de você validar as informações que estão sendo requisitadas e modeladas. E só assim você vai conseguir atingir o real potencial. Mas e aí, me conta,
Você já sabia o que que era o IDS? Você sabia como funcionava essa estrutura dele? Já tinha visto na prática? E você que já trabalha, me conta aí quais são suas dificuldades, o que que você está passando. Deixa um comentário, uma descrição, encaminha esse vídeo para mais pessoas. Como eu falei, principalmente o pessoal do setor público, eles precisam começar a colocar isso em prática. E fique tranquilo, nós vamos fazer vários vídeos aqui ensinando vocês como criar, como ler a documentação, como fazer vários testes, como que eu valido uma própria eh, informação, uma propriedade, uma característica de uma propriedade ou de um material. O IDS ele não é somente para você validar se uma classe possui uma propriedade X, Y, Z. Eu também posso validar material, eu posso validar associações, agregações de objeto, sabe? Então, existem muitas possibilidades. Lembrando sempre que estamos falando de tecnologia. As tecnologias estão em constante evoluções e validações, mas hoje o IDS ele resolve 80, 90% dos nossos problemas. E se todo mundo trabalhasse com IDS, facilitaria depois, na hora da gente fazer as nossas classificações, nossos agrupamentos, seleções, extrair quantitativos, fazer compatibilizações. Então é muito importante que qualquer outro vídeo que fale e trate a respeito desse controle de qualidade dos modelos BIM, principalmente em OpenBIM, né, em FC, ele seja atingido por mais pessoas. Então, comenta aí, compartilha com o seu amigo, se inscreve no nosso canal e a gente se vê nas próximas aulas.